forma de agressão maligna, essa forma de destruição é aquilo que Fromm nomeou de necrofilia, e uma necrofilia de grupo. Então seria uma orientação social do caráter necrofílico, né? Então qual é a característica? Se a gente tinha o eixo do mal em 1940, hoje a gente tem uma cooperação contemporânea, né? Se a gente tinha como ideologia a supremacia racial e nacional, hoje a gente tem essa mesma supremacia, mas na defesa da ordem mundial e do livre mercado, né? A gente diz que isso é democracia. E se a gente tinha nos anos 40, 30 e 40 a força bruta e a ocupação física dos lugares, né? Hoje a gente tem uma superioridade tecnológica em que eu posso ficar aqui na minha casa com um joystick, controlando um drone que está do outro lado do mundo e que vai fazer uma guerra limpa, quer dizer, limpa para mim e para minha família, porque eu vou sair daqui, terminei de usar o joystick, eu vou para cá, para ali, para minha cozinha, faço o almoço, sento com a minha família e converso sobre qualquer coisa, como se eu estivesse jogando um videogame. Só que as mortes são reais. E a justificativa, se na Segunda Guerra Mundial era a destrutividade explícita, né? A gente tem hoje uma agressão apresentada como defensiva, como preventiva, né? Em que a barbárie tomou conta do mundo. Então vamos ao Irã para proteger as mulheres, para levar a democracia. Mas qual democracia? E qual mulheres? Né? Por exemplo, no Brasil a gente tem feminicídio em alta, mesmo que as pessoas digam que sempre foi assim, né? Mas a gente vê a agressão, né? Então, assim, qual proteção às mulheres, né? Qual mulher hoje se sente segura de sair na rua depois das 6 da tarde, né? Então a gente precisa fazer um exercício, por exemplo, de imaginação. Imagina então se Xi Jinping, Putin ou mesmo Lula, né, afirmasse: hoje vamos ver o fim de uma civilização, para nunca mais. Qual seria a reação em cadeia? Né? Existiria uma justificativa moral. Né? Para Fromm, a destrutividade ela só ganha escala quando ela é mascarada por uma causa nobre. Então o Ocidente se unificaria, né? As dissidências, como por exemplo Espanha, França, Inglaterra, que não estão diretamente ligadas ao conflito, né? E que muitos desses, como a Espanha, tem feito várias críticas, a Itália tem feito várias críticas, né? E todos eles estariam sob uma única bandeira, que seria a salvação da humanidade, né? Sem hesitação, né? A postura nuclear de Macron seria canalizada, por exemplo, para a autoridade inibitória, né? Vamos inibir por causa que seja Putin, Xi Jinping, Lula, Maduro, está afirmando que vai destruir, eles são terroristas e eles são de esquerda, e essa conversa, né? Então o mecanismo aqui seria a declaração de um inimigo civilizatório. E esse inimigo civilizatório seria a destruição da civilização ocidental. E aí permitiria utilizar a nossa superioridade tecnológica, né, desde drones até os aviões mais eficientes, tecnologicamente eficientes, para invadir, para destruir, para fazer o que estão fazendo no Irã, né? Então a hegemonia financeira seria usada para destruir, né? Não mais como uma ferramenta de controle sutil, né? Mas como uma máquina de aniquilação preventiva, né? Que é o que tanto Israel quanto Estados Unidos falam sobre a questão dessa invasão da Palestina, a destruição da Palestina e agora a destruição do Oriente Médio, né? O papel da Alemanha, por exemplo, agora com essa questão do neonazismo, né? E isso faz com que esse discurso que qualquer um desses presidentes, né, que são ditos de esquerda, afirmassem, seria um caldo, né, em que esse discurso poderia fazer com que essas
pessoas se motivassem a defender, o Ocidente, né? Então, esse é um perigo que a gente vê, né, uma assimetria de indignação. Então, a gente se indigna, por exemplo, com qualquer fala que é feito por Maduro, mas a gente não se indigna com Trump quando ele fala o que ele fala, né? E eu vejo até, a gente acompanhando, né, a gente vê que, assim, a indignação com qualquer fala de um presidente que não seja alinhado a esse eixo é muito mal vista, né? E aí, por exemplo, a gente tem sanções econômicas contra Cuba, contra o Irã, contra vários países, e esses países não tiveram, assim, 1% da chance de destruir, da destruição ou da anatomia da destrutividade que tem os Estados Unidos na história recente do mundo. Então, aqui tem uma questão do ponto de vista da psicanálise, né? Se o Oriente fala em acabar com a civilização, o Ocidente responde com uma guerra total em nome da paz. No entanto, quando a gente aponta que a gente vai destruir uma civilização, a gente se espanta por um segundo, mas volta a fazer as nossas coisas, né? Então, a diferença não está no resultado, que é a morte, mas na linguagem. A diferença está na nossa capacidade de compreensão e de significação do que é o outro, né? Então, o Ocidente destrói, né? Dá a ordem, enquanto os líderes, eles vão se colocando como sendo salvadores, né? Então, quais seriam as consequências e o que estaria nos jornais se uma dessas pessoas tivesse falado o que o Trump falou? Por que o Oriente Médio é taxado como terrorismo, ou como, né, berço do terrorismo, e o Ocidente que vai lá e destrói, realmente destrói? Eles não vêm aqui, eles não vão até a Europa, eles não vêm nas Américas destruir, né? Muito pelo contrário, aqui a gente tem uma comunidade palestina, a gente tem uma comunidade que é extremamente produtiva aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, o Oriente Médio é taxado como terrorista, o Ocidente como salvador, né? Mesmo que quem leve a destruição seja o Ocidente, né? E aí a gente fala de todos os países ricos, né? Os golpes de Estado no mundo inteiro eles foram financiados por grandes potências, né? Desde o golpe de 64 até a Primavera Árabe, né? Até o golpe da Dilma Rousseff, né? A destruição da Líbia, da Síria, do Afeganistão, né? Do Iraque, né? E agora a gente está vendo a guerra no Irã ali e a Palestina. Então, a gente também poderia fazer um paralelo, né, entre as multinacionais ou as empresas que investem nas guerras no continente africano, né? Então a gente não estranha, né? Nós não nos estranhamos como animais destrutivos. Sempre o outro é destrutivo, né? E quando a gente vê, existe um problema nessa autopercepção de um animal extremamente destrutivo, extremamente violento, né? A gente, nesse narcisismo patológico, né, se manifesta um narcisismo grupal, que o Eric Fromm vai chamar. E ele deixa de ser um adoecimento, né, porque ele passa a ser uma normalidade. Então, o patológico é a normalidade. Então, essa normalidade que faz com que a gente perceba apenas a nossa bondade, né? Essa patologia da normalidade que a gente percebe só nós como sendo bons e o outro como sendo mal. E essa transformação do outro em um desumano, essa desumanização do outro, a gente viu isso, por exemplo, na escravidão, né? Em que o negro não tinha alma, né?
Então, existe uma questão que a gente vem percebendo nos estudos, esses estudos vêm trazendo desde do hominíneo do primeiro hominíneo que começa a saída da África ali, que existe uma capacidade de cooperação e solidariedade, né? E a questão é que isso vai se tornando uma doença, né? A empatia e sentimento de fraterno, né? Uma subversão, né? Sentir qualquer empatia pela destruição do outro nos torna inimigo, né? Por exemplo, não é o povo americano que está atacando o Irã, né? É a ideia dos governantes ali, Trump e a cúpula dele, que leva essas outras pessoas que, se não forem, são desertores, né? As suas famílias vão ser perseguidas e assim por diante. E aí a gente fala de ir lá libertar esses países teocráticos e ditatoriais, porque nós somos a civilização, nós temos a democracia, mas se eu me recusar a matar, ou se algum americano se recusar a ir para essas guerras, eles vão ser desumanizados, né? Então a cooperação, a solidariedade, ela vai se tornar de certa forma uma doença, né? Uma patologia, no sentido de que esse ser humano não pode estar bem quando ele pensa que lá no Irã tem pessoas civilizadas, né? Então a empatia, ela se torna uma aversão, né? Então o eixo do mal hoje, se a gente for analisar por esse ponto, não é o Oriente Médio, muito pelo contrário. Mas a civilização baseada na tal democracia é essa, né? Na tal democracia é essa do poder, né? De uma democracia hierarquizada, em que, porque Trump foi eleito, ele pode fazer o que ele está fazendo. Porque Netanyahu foi eleito, ele pode fazer o que ele está fazendo, né? E isso não é, de forma alguma, concordar com qualquer regime ditatorial. Mas a gente não pode esquecer de que a nossa civilização, baseada numa economia de mercado, na destruição como oportunidade de negócio, né? Como no caso de empresários brasileiros que financiavam a destruição de pontes no continente africano para que depois fossem lá reconstruir, né? Então, isso é uma lógica mercantil ou mercadológica em que eu destruo para construir, que é a mesma lógica usada, por exemplo, no Iraque, na invasão do Iraque, na Palestina e agora a tentativa no Irã, né? Então vamos ver o que vai acontecer no Irã e no Líbano, né? O que podemos perceber é que a ideia de que somos inatamente destrutivo, né, e não se sustenta, né? Não é a maioria que é destrutivo. Algumas pessoas que estão no poder, né? Então, assim, se existe toda essa destrutividade maligna que o Erich Fromm aponta, essa é uma capacidade simbólica. Tá? Essa capacidade simbólica, ela vem pela cultura e na cultura. E nossa cultura hoje é uma cultura mercantil de competição, em que poucos vão ganhar muito. No caso, Elon Musk é o primeiro trilhardário né? E agora os negócios que Trump faz, né, com essas falas dele, que faz com que a bolsa suba e desce a todo momento. E os investimentos que alguém faz, né, bem na época que essas falas dele. Né? Então, assim, se a gente tem por um lado isso, por outro lado a gente tem, existe, né, uma necessidade de sobrevivência. A vida, por exemplo, quando a gente vai pensar nesses hominíneos, né, que o Erich Fromm traz na questão paleontológica, né, a vida da caça, ela exigia de certa forma cooperação. Então a cooperação está muito mais próxima do humano do que a destrutividade. A divisão dos bens, né, a divisão da caça, o auxílio mútuo, né, o que sugere que o impulso de colaboração é mais fundamental na natureza humana
do que o da destruição, né? Então, esses mesmos impulsos de cooperação que tem esse eixo do mal que a gente vê hoje, na atualidade, ele não se sustenta porque ele vai ter um ponto de inflexão. Ele vai chegar num ponto, a não ser que exista a destruição total, né? Mas vai haver um ponto de inflexão, porque muitos vão sofrer, até mesmo o povo americano em solo americano, né? Vão sofrer com essas guerras que não foram eles que tramaram, não foram eles que colocaram a cabo. Por eles não fariam isso, por eles estariam trabalhando, vivendo em cooperação, trocando num sistema cultural que a gente tem, que é mercantil, trocando dinheiro por bem-estar, né? Quando há uma consciência dessas motivações e quando a destruição começa a ameaçar aqueles que estão próximos, né? E aí eu começo a presenciar as guerras limpas, né? E essas guerras limpas, elas começam a chegar no meu quintal, né? Então eu começo a perceber que não são tão limpas assim. E aí existe uma repercussão, né? Existe uma repercussão de tudo isso que está acontecendo, que são lideranças que mandam outras pessoas à guerra, porque eles mesmos não vão, né? Então existe uma repressão cultural da cooperação produtiva, da cooperação, vamos dizer, pelo amor, pelo fraterno, pela biofilia. Porque se gastássemos todo esse dinheiro, né, para dividir, né, a mesma lógica, né, dividir entre todas essas riquezas, nos Estados Unidos, por exemplo, não teríamos tantas pessoas morando na rua, né? Então o Fromm vai levantar a hipótese de que a civilização moderna e as culturas organizadas, elas reprimiram essas virtudes, né? Que seria a cooperação, né? Essa fraternidade, essa empatia, ela de certa forma é reprimida, né? E por outro lado, se exalta o egoísmo, se exalta a competição, né? Então a gente tem que pensar na competição, que é esse individualismo onde um ganha e os demais perdem, e não num grupo, por exemplo, um time ganha e o indivíduo ele é competente, né? Então o indivíduo competente dentro de um grupo, todo o grupo ganha. Mas quando esse indivíduo é competente apenas para ele, né, pelo bem próprio, que é o que está acontecendo nessa guerra, o Trump, né, tem negócios e a gente não pode ser ingênuo de achar que ele não está ganhando dinheiro com esses negócios dele, né? Se nos anos 80 e 90 a gente viveu o crescimento do multiculturalismo e da globalização, hoje a gente vê o discurso esse, né, de América para os americanos, Brasil acima de tudo. Esses discursos eles trazem um modelo que é um modelo de fechamento das nações, de fechamento dos grupos, né? Impulsionada também pelas mesmas potências que hoje estão se fechando, né? Então as potências que estão se fechando, por exemplo, Brexit, né? Você viu que era muito melhor a Inglaterra ter permanecido na União Europeia, né? Então, se nos anos 80 e 90 o multiculturalismo explodiu, nos anos 2000 houve a resistência, mas é de se pensar de até onde essa resistência vai suportar, né?